Olá pessoal, sou o Dr. Igor, cirurgião vascular da Clínica Physicians. Mais um vídeo para vocês, seguidores do YouTube e do nosso perfil no Instagram. Dessa vez sobre trombose venosa profunda em mulheres, curiosidades e particularidades. Então, pessoal, fatores predisponentes para trombose, não só em mulheres, em homens também. Desde 1856, o patologista Rudolf Virchow identificou esses três principais fatores: alterações na coagulação, estase e lesão endotelial. Exemplos de alterações na coagulação seriam trombofilias, né, que são predisposições genéticas ou adquiridas durante a vida da pessoa para favorecer a coagulação, neoplasia, câncer, que vai alterar a coagulação da pessoa, estase, algum acidente, né, algum trauma que leva a pessoa a ficar internada no hospital, que leva a fratura, então ela vai ficar acamada, certo? E lesão endotelial, pacientes que têm catéter de quimioterapia ou catéter venoso central, ou pacientes também vítimas de trauma que têm a lesão especificamente do vaso. Nas alterações da coagulação também temos a gravidez, o uso de anticoncepcional e também a reposição hormonal quando se usa o hormônio à base de estrógeno. Entra também em alterações de coagulação. Então aqui nesse slide à esquerda a gente tem uma figura mostrando como que o trombo vai se formar no membro inferior, né? Aqui a gente tem o desenho de uma veia, aqui são as válvulas da veia, que é o local mais frequente de formação do trombo, né? Justa valvular. Então, o que que acontece? Por algum daqueles três motivos, vai formar um coágulo que vai obstruir, que nessa figura de baixo, vai obstruir o fluxo sanguíneo, né? Vai formar um trombo, por isso que chama trombose. E venosa porque é na veia, e profunda porque são nessas veias profundas dos membros inferiores o local mais comum de formação desses trombos, né? Veia femoral, veia poplítea, veias tibiais e também não estão descritas aqui as veias da musculatura da panturrilha, gastrocnêmicas, fibulares, soleares, tibiais posteriores e anteriores, tá? Aqui na figura da direita é um outro espectro, né? Porque a doença chama tromboembolismo venoso. Aí compreende a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar, que é o espectro mais grave dessa doença. A embolia pulmonar, pessoal, é quando o trombo que está aqui no membro inferior, mostrado aqui nessa figura da direita, ele vai se desprender total ou parcialmente, vai cair na circulação sistêmica e vai parar nas artérias do pulmão, certo? Provocando a embolia pulmonar, que é o deslocamento desse trombo, ok? É um espectro bem mais grave da doença. Então, na trombose venosa profunda, os principais fatores são dor, edema e empastamento da perna afetada. Lembrar que nem sempre todos os sintomas vão estar presentes. Às vezes o paciente só vai manifestar com dor. Outros vão manifestar apenas com edema, né? Geralmente de aparecimento súbito. O paciente estava bem, de repente começa a ter um inchaço súbito em uma das pernas ou nas duas e começa a ter uma dor súbita que não foi provocada por trauma, né? Por queda nem por pancada. Okay? Da embolia pulmonar, os sintomas mais frequentes são dispneia, que é a falta de ar, dor no peito e tosse. São os mais frequentes da embolia pulmonar. Também pode ocorrer aceleramento do batimento cardíaco, né? Taquicardia, tontura e uma sensação ruim que pode ser interpretada às vezes como uma ansiedade. Mas são sinais menos frequentes. E lembrando, né, que nem todos podem estar presentes. Então, um paciente
que tem trombose venosa profunda dos membros inferiores diagnosticada, deve ser orientado pelo seu médico assistente, que em caso de falta de ar, em caso de tosse com presença ou não de sangue, em caso de dor no peito, tem que procurar um atendimento de urgência, porque ele pode ter evoluído com embolia pulmonar, que é um espectro, como eu disse anteriormente, bem mais grave do tromboembolismo venoso. Então, pessoal, aqui especificamente, né, que é o tema, depois que eu fiz uma abordagem geral sobre o tromboembolismo venoso, na mulher, quais são os temas que eu achei interessante estar abordando? Primeiro deles, mulher que tem trombose não pode usar pílula anticoncepcional? Depende. Depende da causa da trombose. Exemplo, se ela tiver uma trombofilia que seja genética, por exemplo, que dá alta chance dela ter trombose, e ela vai associar mais um fator de risco, que seria a pílula, não seria interessante ela usar a pílula nesse caso. Mas se ela não tem uma trombofilia, não tem outros fatores que aumentam e muito a chance dela ter uma trombose, ela pode usar anticoncepcional, ela não precisa de parar. Porque o que, que acontece? A gente, aqui no meu consultório, a gente sempre conversa com o paciente e tenta entender o ponto de vista da paciente. Se a paciente ela não quer engravidar por motivo que seja e não tem como fazer uma cirurgia, uma laqueadura tubária, nem o companheiro fazer uma vasectomia, teria que ser o método hormonal, o ideal é que não tenha estrógeno na fórmula do anticoncepcional, que o estrógeno que está ligado ao aumento da chance de trombose. Só a progesterona não aumenta importantemente, segundo os estudos que foram feitos, o risco de trombose. Então, se for uma pílula à base de progesterona, não teria problema se a paciente estar usando o anticoncepcional. Ela vai tratar a trombose, vai usar a pílula anticoncepcional desde que não tenha estrógeno na fórmula e desde que não tenha um fator que aumente, somando, né, com o uso da pílula, a chance dela ter trombose, tá? Então depende do caso, não são todos os casos. Por isso que a paciente tem que passar numa consulta para avaliar cada caso. Depende também do tempo do uso do anticoncepcional. Por exemplo, se a paciente está usando estrógeno mais progesterona, né, que principalmente o estrógeno, que é o fator de risco, a gente sabe que nos 3 a 4 primeiros meses do início do uso da pílula é que a chance da paciente desenvolver uma trombose é maior. Depois esse risco é maior que a população em geral, mas ele estabiliza. Então, a paciente que está usando estrógeno como princípio ativo da pílula teve uma trombose, devemos suspender a pílula sim, orientá-la a conduta, né, para procurar um ginecologista para estar orientando quais seriam as opções de método contraceptivo. Mas nesse caso, se a paciente tem uma trombose, está usando o hormônio estrógeno na composição da pílula, aí teria sim que suspender. Se for progesterona e tiver naqueles casos que eu falei anteriormente, aí não precisa de suspender. Então é o terceiro item aqui, né? Depende de qual princípio ativo. E também depende do acompanhamento com o médico assistente, né? Com o angiologista, cirurgião vascular e com o ginecologista, que são os dois profissionais capacitados para estar orientando essa mulher em uso do anticoncepcional hormonal. Seja ele, aqui na foto está mostrando a pílula, né, que é o método oral, seja também as injeções, tá? Se a injeção for à base de progesterona, o risco é muito baixo e não compensa suspender, porque o que, que acontece? Se não houver essa conversa médico-paciente, a gente orienta a paciente a parar de tomar a pílula e ela engravida, ela não queria engravidar, então isso causa um transtorno para a vida dessa paciente. Então, tudo depende de cada paciente, ok? E o DIU, que é o dispositivo intrauterino, pode? Também depende de cada caso, né, pessoal? Após a avaliação do angiologista, do cirurgião vascular e do angiologista, se não forem detectados outros fatores de risco que aumentem grandemente a chance de um tromboembolismo venoso,
ela pode usar sim, principalmente os DIU que tem o hormônio, a liberação do hormônio progesterona, tá? Aqui nas figuras, como é que funciona o DIU, né? Ele parece uma forma de um T e geralmente o material dele é cobre e ele tem a liberação prolongada do hormônio, no caso, como a gente está falando de trombose, o ideal seria que fosse hormônio apenas de progesterona, sem a presença do estrógeno. E na gestação, pessoal, como é que é feito o tratamento da trombose durante a gestação? Apenas alguns medicamentos podem ser usados, que são as heparinas. Tanto a que faz no hospital, na bomba de infusão, chamada heparina não fracionada, e a da direita aqui, que é a heparina de baixo peso molecular, que a paciente pode fazer o uso, avaliando, né, cada caso, pode fazer o uso em casa. O médico prescreve e ela mesma aplica as injeções em casa. A da esquerda, não, a da esquerda a paciente tem que estar internada, mas a da direita, de baixo peso, é feita uma receita, a paciente faz o tratamento em casa. Então, durante a gestação, não dá para usar os anticoagulantes via oral, só injetável. E as mulheres que estão amamentando, como é que serão tratadas? As mulheres que estão amamentando, aí sim, aí já usa a heparina e depois a paciente pode usar o comprimido. Nesse caso, até o momento que está liberado é a varfarina sódica. Os anticoagulantes diretos, né, os DOACs, como são conhecidos, até o momento estão contraindicados, porque eles podem passar através, né, do leite materno e passar para o recém-nascido, ok? E o outro tópico que eu achei interessante estar falando é reposição hormonal e trombose. É perigoso? Se for à base de estrógeno, sim. Tem estudos mostrando que o estrógeno, a reposição de estrógeno, aumenta o risco de eventos cardíacos, né? E também de eventos vasculares periféricos. Ele aumenta a chance de 2 a 4 vezes a chance de um tromboembolismo venoso em relação às mulheres que não fazem reposição hormonal com estrógeno. Então, se a paciente quer fazer uma reposição hormonal, já tem alguns fatores de risco, é interessante ela passar no ginecologista, expor esses fatores de risco e também no cirurgião vascular e angiologista, expor os fatores de risco e junto a equipe vai tomar a decisão de qual seria o melhor método, ou seja, que não tivesse estrógeno na fórmula da reposição hormonal, porque senão o risco dela vai aumentar em muito, né, em 2 a 4 vezes, e provavelmente essa mulher vai ter uma trombose venosa em algum momento da vida. E na dúvida, o paciente começou a ter dor súbita, inchaço súbito, como que deve proceder? Procurar o especialista, que é o angiologista, cirurgião vascular, certo? E também o ginecologista no caso das mulheres que usam anticoncepcional, seja oral ou injetável, e também nas que fazem reposição hormonal. Então, pessoal, eu encerro essa apresentação com uma frase da Cora Coralina, uma grande escritora brasileira, que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, assim, além de eu estar informando os nossos seguidores, os nossos pacientes, os frequentadores da clínica, toda vez que a gente faz uma apresentação, a gente estuda, a gente está sempre aprendendo junto com vocês. Isso faz grande diferença no dia a dia nosso. A gente está sempre procurando atualizar para fazer um melhor atendimento e com isso quem ganha são os pacientes, sempre tentando promover a saúde, ok? Obrigado pela atenção, um abraço a todos.